História. Vamos para a página 78 e 79. Divirta-se e aprenda. Histórias em quadrinhos. Agora que você já estudou sobre a chegada dos europeus ao Brasil, que tal produzir uma história em quadrinhos sobre esse tema? Reúna com um colega e use a imaginação para escrever e desenhar essa história. No caso, vocês vão fazer sozinhos em casa, né? A seguir, são apresentadas algumas orientações. Vou precisar de folha de papel sulfite ou a folha do caderno mesmo de história, lápis ou lapiseira, lápis de cor, uma régua. Essas daqui não precisam, vai ser uma história simples feita em uma folha só. Ela vai ter que ter de 4 a 6 quadrinhos. Esses quadrinhos aqui onde vocês vão contar as histórias. Podem ter 4 a 6 quadrinhos. Procedimentos. Escreva um roteiro para sua história em quadrinho, ou seja, organize as ideias para saber como será desenvolvida essa história. Então, com tudo isso que a gente estudou até agora em história da chegada dos portugueses ao Brasil, vocês vão criar um roteirinho do que vocês vão desenhar e o que vai ter nas falas de cada personagem. Em seguida, dobre as folhas de sulfite ao meio e verifique quantos quadrinhos vocês irão precisar para escrever a história. Conforme a necessidade, desenhe com a régua os quadrinhos na folha, assim como mostra a ilustração. Essa aqui, né? Com a régua vocês vão fazer os quadrinhos, onde vai ter o desenho e o balãozinho com as falas dos personagens. Reserve a primeira página para produzir a capa da história em quadrinhos. Então, aqui, ó, primeiro quadrinho, vocês fazem uma capa escrito um tema da história, alguma coisa. É muito importante que vocês produzam primeiramente os balões com as falas dos personagens nos quadrinhos. Assim, os desenhos podem ser feitos no espaço que sobrar em cada um deles. Procurem utilizar letras maiúsculas para escrever as falas dos personagens, pois isso facilita a leitura da história, e utiliza-se o lápis preto ou a lapiseira, então, para escrever a fala deles, né? Ao finalizar, escrevam a palavra fim no canto direito do último quadrinho, assim como ocorre em muitas histórias em quadrinhos. Na capa, escreva o título e depois ilustre como o tema abordado em sua história. Vocês podem desenhar indígenas, europeus, com suas roupas típicas, embarcações, mar, praia, paisagens naturais. Utilizem suas cores preferidas para colori-los, ou façam colagem com recorte de papéis coloridos. Na parte de trás da capa, escrevam o nome dos autores, o seu ou do seu colega, no caso só o seu, a data da produção. Está pronta a história em quadrinho de vocês. Compartilhe o trabalho com o restante da turma. Compartilhe com a prof o seu trabalho. Eu vou postar aqui no vídeo alguns exemplos de histórias em quadrinhos feitos em sala de aula, tá? Mas no mais, é assim, uma história em quadrinhos simples, de 4 a 6 quadrinhos, com desenhos da chegada dos europeus ao Brasil e pequenas falas.